Olá pessoal, beleza? Olha aí o 13º simulado da Rede Sara para técnicos de enfermagem com questões esquematizadas, tá? Já é para você fazer a sua base e ir para essa prova, para esse processo seletivo da Rede Sara, ok? Que por sinal paga muito bem para um técnico de enfermagem. E se vocês aí não viram os 12 simulados anteriores a esse, o link vai estar aí na descrição, né? Todos os links para você maratonar os simulados. Ok? Então é isso aí. Vamos lá para a nossa primeira questão. Questão na tela para você. A oxigenoterapia deve-se respeitar indicação definidas e especificações das doses, né? E sua utilização requer o conhecimento do sistema de administração pela equipe multiprofissional. O que é a equipe multiprofissional? Ali é aquela equipe dos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, tá joia? Fono, enfim. Assim como da duração da terapia, né, da oxigenoterapia, dessa terapia com O2. E sua monitorização, nesse sentido, é correto afirmar, né, em relação à oxigenoterapia, você vai marcar o enunciado correto. Enunciado A. O uso de umidificador com água, mesmo em baixo fluxo, é essencial? Não, não é essencial. Se você estiver usando ali um catéter tipo óculos, você não precisa, né, utilizar o umidificador, porque não é essencial, porque não é alto fluxo. Ok, pessoal? Então, o enunciado A já está errado. Enunciado B. Deve-se dar preferência ao soro fisiológico no umidificador? Não. Não se utiliza, não é indicado utilizar soro fisiológico no umidificador. Utiliza-se o ABD, beleza? Então, o enunciado B também está errado nessa questão. Se você souber aí o enunciado correto, você já pode ir marcando, tá? Enunciado C. A forma de administração mais comum no sistema de alto fluxo é o catéter nasal? Não. O sistema de alto fluxo, né, mais comum não é o catéter nasal, porque o catéter nasal é baixo fluxo. A oferta de um catéter nasal ali, limite, né, no seu limite de oferta de O2 é até 5 litros por minuto. Tá, já? E nós temos aí sistema de alto fluxo que vai até 18, 15. Tá, já? Então não é o catéter nasal. Enunciado C também está errado. Enunciado D. O catéter nasal, quando utilizado, deve ser substituído a cada 2 horas? Não, ele pode ficar por um tempo maior, tá? Não é somente 2 horas, não. Ele é bem higiênico, é bem tranquilo, tá? Difícil de contaminação, então ele pode ficar por um período de tempo maior, beleza? Então, nessa questão de número 20 aí, o único enunciado que nos sobrou foi a letra E, e vamos para ela. Existe a necessidade de umidificação na utilização de máscara de Venturi? Sim. Na utilização de máscara de Venturi, utiliza-se, né, o frasco com um umidificador, porque essa máscara ela oferta um alto fluxo de O2, tá? Já então pode gerar um ressecamento ali na via respiratória desse paciente se você não colocar o umidificador na máscara de Venturi, tá? Então, essa questão aí nós temos como enunciado correto a letra E, beleza? Vamos lá para a próxima questão. Questão de número 2 na tela para você. Um técnico de enfermagem realizou a aferição dos sinais vitais de um paciente da clínica médica. Os dados obtidos foram a temperatura de 38 graus, o batimento, né, o pulso ali de 120 por minuto e a pressão arterial 90 por 40 milímetros de mercúrio. Ao informar ao enfermeiro os dados, o técnico de enfermagem relata que o paciente encontra-se. Aí nós temos aí os enunciados, as opções. Você vai marcar a que está correta de acordo com os sinais vitais desse paciente. Esse paciente ele está afebril, 38 graus. Se você souber o enunciado correto, você já pode ir marcando, porque nós já vamos fazer a eliminação. Não, pessoal. O enunciado A ele já está errado, porque esse paciente ele não está febril. Ele está febril, ele está com febre, tá? Enunciado A está errado. Ok? Então vamos lá. Enunciado B. Hiperpirexia, normocárdico e hipotenso. Olha, hipotenso ele está. Normocárdico ele não está e ele ainda não está com hiperpirexia, ele não está com a febre ali a partir de 40 graus, tá? Então o enunciado B também está errado. Enunciado C. Esse indivíduo ele se encontra febril, taquicárdico e hipotenso. Ele está com uma febre de 38 graus, tá? Então é isso mesmo. Ele está febril, ele está taquicárdico,
Sim, porque os batimentos dele tá 120 por minuto. Então ele está com taquicardia. Ele está hipotenso, ele está com a pressão baixa. A pressão arterial dele aqui, que o técnico aferiu, está 90 por 40. É isso mesmo, ele está com a hipotensão. Tá? Então, nessa questão de número 2 aqui, nós temos como nosso gabarito o enunciado C. Vamos ler os demais somente para a questão de fixação e aprendizagem. Enunciado D, hipotérmico? Não, ele não está com hipotermia, porque ele está com febre, tá? Então o enunciado D já está errado. Ele também não está bradicárdico, ele está taquicárdico. E hipertenso? Não, ele não está hipertenso, ele está hipotenso. Enunciado D erradíssimo, né? Fora de cogitação. Enunciado E, em estado febril? Sim, ele está febril. Taquipneico? Não. Aqui não chegou a ferir a frequência respiratória dele. Normotenso? Não, ele não está normotenso, tá? Ele está hipotenso. Enunciado E também totalmente errado. Então, nessa questão de número 2, nós temos como nosso gabarito o enunciado C. E vamos lá para a próxima questão. Questão de número 3 na tela para você. O técnico de enfermagem questionou, então, o enfermeiro sobre quais sinais vitais deveriam ser mensurados. E o enfermeiro respondeu que deveriam ser 5 os sinais vitais com base, né? Esses são sinais vitais tradicionais, beleza, pessoal? Que são 5. Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa que apresenta os 5 sinais vitais ali tradicionais a serem mensurados pelo técnico de enfermagem. Então, quais são os 5 sinais vitais aí, mais aferidos, né? Os tradicionais? Enunciado A, temperatura? Ok. Pressão arterial? Também. Frequência respiratória? Oximetria? Não, a oximetria, pessoal, ela não entra, tá? Como sinais vitais tradicionais. Ah, mas entra como um dado vital? Entra, mas não como 5 sinais vitais, beleza? Frequência cardíaca ela entra nos 5 sinais vitais, mas a parte que da oximetria anulou o enunciado A, que está errado. Enunciado B, temperatura? Ok. Oximetria? A oximetria anulou o enunciado B agora. Glicemia também não, né? Glicemia capilar. Pulso entra e a dor também entra, tá? A dor é o 5º sinal vital. Mas, de qualquer forma, o enunciado B já foi anulado. Enunciado C. Temperatura? Sim, a temperatura entra como os 5 sinais vitais e tradicionais. Pressão arterial, frequência respiratória, nós temos a frequência cardíaca, que é a FC, e o score de dor. É isso mesmo, está na sequência correta, tá? Porque a dor é o 5º sinal vital e deve ser levado em consideração. Tá, joia, pessoal? Então, nessa questão aí de número 3, nós temos como nosso gabarito o enunciado C, tá, joia? Então, vamos eliminar os demais só para questão de fixação. Enunciado D, oximetria de pulso? Não, a oximetria não entra como os 5 sinais vitais tradicionais. A pulsação entra, frequência cardíaca, frequência respiratória e dor. Agora, a oximetria aqui anulou o enunciado D. Enunciado E, oximetria, aí ó, já começou anulando o enunciado E também, porque a oximetria, como eu disse anteriormente, você já sabe, né? Não entra como 5 sinais vitais. A glicemia também não, a pulsação entra, frequência respiratória e pressão arterial. Questão de número 3 aí, nós temos como nosso gabarito o enunciado C. E vamos lá para a próxima questão. Questão de número 4 aí, na tela para você, tá? Na avaliação inicial do paciente, sugere que seja feita a verificação dos sinais vitais. A frequência respiratória de um bebê com idade entre 3 a 6 meses se situa em média em quantos movimentos respiratórios por minuto? Nós sabemos que os recém-nascidos ali, que as crianças, elas têm alguns dados vitais diferentes dos adultos. Ok, pessoal? Então, é muito interessante a gente se atentar para isso. Beleza? Vamos lá. Enunciado A. Esse movimento aí respiratório dessa criança de 3 a 6 meses está entre 20 a 30, B, 25 a 40, C, 30 a 45 e D, 20 a 25. Vamos fazer a eliminação e se você souber, você já pode ir marcando, beleza? Olha, começa de baixo para cima, enunciado D está errado, tá? Porque o valor de referência ele não é tão mínimo assim, ele não é de 20 a 25 não, tá? Porque está muito próximo um do outro. Então está totalmente errado enunciado D, beleza? Então nós temos aqui o enunciado C, que de fato está correto, tá? Por quê? Essa criança entre a idade de 3 a 6 meses,
esses movimentos, né, essa frequência respiratória, ela pode variar entre 30 a 45 movimentos por minuto, tá joia? Então, essa questão aqui de número 4, gabarito, se encontra no enunciado C. Enunciado B, só para questão de eliminação e fixação, 25 a 40 está errado. E enunciado A também está errado, porque de 20 a 30, tá? Então, questão de número 4, aí nós temos como nosso gabarito o enunciado C. E vamos lá para a próxima questão. Questão de número 5. Uma mulher internada na clínica cardiológica em um hospital geral com 53 anos de idade em uso de fármacos que interferem na frequência cardíaca. O técnico de enfermagem, ao verificar o pulso, identificou frequência e ritmo irregular, né? Uma irregularidade ali no pulso e na frequência cardíaca dessa paciente, cardiopata. Para obter uma frequência cardíaca mais precisa, ou seja, apurada do paciente, o técnico de enfermagem deve verificar o pulso, qual pulso que ele deve verificar para ele ter certeza ali, ter uma precisão ali em relação a esse dado. Enunciado A é o pulso apical e deve ser aferido ali no ciclo completo de 60 segundos. B, o pulso braquial durante 15 segundos e multiplicar por 2. Né? Se você multiplica 15 por 2, nós temos 30, é isso mesmo? Nós sabemos que o ciclo completo é de 60. Tá? Então eu já te dei a resposta aí, se você já captou. Tá? Enunciado C, deve aferir na femoral durante 60 segundos. E enunciado D, carótida durante 30 segundos e multiplicar por 2. Não, ela já está com movimento irregular, com um ritmo irregular. A partir do momento que esse paciente, você vê que esse paciente está com um ritmo irregular, você não pode aferir somente a metade dos dados vitais e depois multiplicar por mais 15 segundos. Tá joia? Multiplicar por 2 no caso. Não se pode fazer isso, porque o ritmo ele está irregular. Tá joia? Então, vamos fazer a eliminação. E se você souber o enunciado, você já pode ir marcando. De baixo para cima, enunciado D está errado. Por quê? Como essa paciente ela está com a frequência irregular, não é na carótida e não é em 30 segundos que você deve aferir, nem multiplicar por 2, porque essa pulsação está totalmente irregular. Enunciado D é errado. Na femoral, durante 60 segundos, não precisa de ser na femoral ainda. Ela não sofreu um acidente, tá joia? Ela não está chocando nem nada. Então, existem outras áreas aí que dá para aferir a frequência, o ritmo dessa paciente com precisão. Enunciado C, errado. Braquial durante 15 segundos e multiplicar por 2? Não é na branquial, não é também nem 15 segundos, nem 30 segundos, não multiplica por 2 e nem por 4. É o ciclo completo. Enunciado B está errado também, pessoal. Olha, essa questão de número 5 aí, a única opção que nos sobrou aqui foi o enunciado A. Por quê? Deve-se aferir nessa condição dessa paciente aí, olha, com essa frequência e ritmo irregular, opta-se por aferir esse dado aí na região apical durante 60 segundos ali, utilizando a campanula do estetoscópio, tá? Aonde é essa região apical? É aquela partezinha, aquele biquinho lá na parte esquerda do tórax do paciente, por baixo do mamilo ali, onde se localiza o ápice do coração, aquela parte esquerda do coração, onde trabalha com a ejeção do sangue para todo o organismo, tá joia? Então, nessa questão aí de número 5, nós temos como nosso gabarito o enunciado A. E vamos para a próxima questão. Questão de número 6. A traqueostomia pode ser utilizada por pacientes oncológicos? Sim. E cabe à equipe de saúde orientar adequadamente a família sobre os cuidados necessários com o dispositivo. Qual dispositivo? Traqueostomia. Esse paciente que foi traqueostomizado, ele faz uso desse dispositivo, tá joia? Então, você vai assinalar a alternativa correta. Nós temos as alternativas logo abaixo, tá? Os enunciados de A a E. Vamos ver qual é o correto e vamos marcá-lo. Enunciado A. Para a realização da limpeza, deve-se retirar a cânula e lavar com água corrente, escovando-a por dentro para retirar toda a secreção? Não se deve fazer isso, tá? Não se deve lavar na água corrente de jeito nenhum, por mais que a gente vê aí nas unidades de saúde, nos hospitais, mas isso não é indicado estar fazendo, beleza? Enunciado B. Para diminuir a tosse após o procedimento, pode ser indicada a nebulização, né? A micronebulização, no caso, com soro fisiológico. É isso mesmo, soro fisiológico
sendo importante colocar a máscara do nebulizador no pescoço em direção da cânula de traqueostomia. Já que esse paciente ele está traqueostomizado, ele está liberando secreção, essa máscara da micronebulização deve colocar ela, né, do nebulizador na região ali, mirando a traqueostomia, tá? Já sempre tomando cuidado para esse líquido, para esse soro fisiológico não entornar dentro da TQT, dentro da traqueostomia desse paciente, tá? Já porque isso aí pode dar um problemão, beleza, pessoal? Então, se você souber o enunciado correto, você já pode ir marcando, tá? O enunciado A, ele está errado, ok? Vamos para o enunciado C. Os pacientes que têm a preservação das cordas vocais devem ser instruídos a não abrir a cânula, para não cobrir a cânula para evitar a pressão durante a fala, não, sabe? Esses pacientes que têm a preservação das cordas vocais, a cânula ali, ela é ocluída e esse paciente ele começa a falar, tá? Então, é justamente essa obstrução da cânula, esse fechamento da mesma que faz com que esse paciente consiga falar, já que ele está com as cordas vocais preservadas, ok, pessoal? Enunciado C está errado, enunciado D. Para a limpeza da subcânula, deve-se orientar o uso de solução fisiológica e gás estéreo? Não precisa disso, tá? Enunciado D também está errado, por mais que se utiliza dessa forma nas unidades de saúde, lembrando que aqui nós estamos respondendo uma questão de concurso, tá? Então, a legislação ali no papel ela é maravilhosa, agora na prática você vai ver que é outros 500, né, gente? E a gente deve seguir a coisa certa. Enunciado E. No caso, quando a subcânula sair, orienta que o paciente busque a emergência ou a unidade de saúde para reposicionar. Nunca introduzir sozinho. Não, a subcânula, ela solta, tá? Aquela parte de dentro ali, o macho, ela pode soltar e pode ser introduzida da forma correta, beleza? Então, um parente do paciente, um acompanhante consegue fazer isso, beleza? Agora, a cânula em si, se ela soltar, aí sim, tem que buscar a unidade de saúde de emergência, porque é perigoso. A subcânula não, ela tá ali para ser tirada mesmo, para ser removida. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Nessa questão aqui de número 6, nós temos como nosso gabarito o enunciado B. Por quê? Para diminuir a tosse após o procedimento de TQT, pode ser indicado a nebulização, também conhecido como micronebulização, com soro fisiológico, né, 0,9%, sendo importante colocar a máscara do nebulizador em direção à cânula da TQT. Beleza? Questão de número 6, gabarito, letra B. Vamos lá para a próxima questão. Questão de número 7 na tela para você. Em relação à hemodiálise, é empregada para remover os líquidos e produtos residuais urêmicos do organismo quando os rins não são capazes de fazê-lo. Ou seja, esse paciente ali ele desenvolveu uma insuficiência renal, então o rins ali ele não consegue metabolizar aqueles restos que estão no organismo, na corrente sanguínea. Então, dessa forma, utiliza esse procedimento de hemodiálise. Com relação à hemodiálise, né, esse procedimento, julgue o item subsequente. Olha, nós temos aí a primeira opção, né, o primeiro item, as toxinas e os resíduos no sangue são removidos por osmose por meio dos dialisadores? Não. Esse item 1, ele está totalmente errado, beleza? Vamos para o item 2. A remoção da água é feita na ultrafiltração, em que a água se move sob pressão para uma área de maior concentração do soluto? Não. A água ela sempre se move de uma região ali de maior pressão para uma região de menor pressão, e não é ao contrário, tá joia, pessoal? Então, essa segunda opção, esse segundo item também está errado. Item 3, o nível de eletrólitos no sangue do paciente podem ser controlados por meio do ajuste adequado no banho dialisador, ou seja, utilizando o dialisato? Sim, é isso mesmo, tá? Nessa questão aqui de número 7, em relação à hemodiálise, é isso mesmo. Para quem não sabe, o dialisato é um líquido ali, tá? Ele vai repor aonde os restos metabólicos são retirados, tá? E repõe os eletrólitos ali que estão faltando no organismo desse paciente. Ele faz mais ou menos a função do rins, tá joia, pessoal? Então, é dessa forma que funciona. Então, nós temos aqui, o único item que está correto é o terceiro item, tá? Agora nós vamos assinalar a alternativa correta
tá? Que é o enunciado D, porque apenas o item 3 está certo, está correto. Questão de número 7, gabarito, letra D. E vamos para a próxima questão. Questão de número 8 aí na tela, segundo Potter e Perry. Para quem não sabe, Potter e Perry é uma literatura da área da saúde muito utilizada, tá joia, pessoal? É bastante conhecido, muito respeitado. Potter e Perry 2013. Os sinais vitais, eles tratam muito disso, sabe? Sobre os sinais vitais, devem ser medidos nas alternativas, né? Ou seja, quando se deve aferir os sinais vitais dos pacientes, tá joia? Entre outras situações, tá? Vamos lá. Somente na admissão e alta do paciente, então você afere os dados vitais de um paciente somente quando você vai admitir ele, somente quando ele vai receber alta do hospital e naquele período de internação que ele ficou ali de 1 mês, 2 meses, você não afere os sinais vitais dele, não? Estranho, né? Olha, se você souber o enunciado correto aí, você já pode ir marcando, porque eu já vou eliminando. O enunciado A já está errado. Enunciado B aí na tela para você, tá? Na admissão aos serviços de cuidado da saúde, em visitas domiciliares, em esquemas de rotina e conforme a prescrição do prestador de cuidados, tá joia? É isso mesmo, pessoal. Os sinais vitais, os dados vitais, eles devem ser aferidos na admissão, na alta do paciente também, ao serviço de cuidados da saúde, em visita domiciliar. Você que é um profissional da área da saúde, você foi visitar esse paciente na casa dele, você pode aferir os dados vitais, você deve. Em esquemas de rotina, ou seja, aquele paciente ele tem um esqueminha, tem um reloginho que ele deve ir todo dia no centro de saúde para tal hora, ou de manhã, ou de manhã e à tarde, ou somente em um horário, para estar aferindo os dados vitais, de acordo conforme prescrição ali do médico, né, ou do prestador de cuidados, ok? Então, eu já vou responder, já vou dar o enunciado correto. Essa questão aqui de número 8, nós temos como gabarito o enunciado B, tá joia? Vamos ler os demais só para questão de fixação. Somente durante a admissão, olha, tome muito cuidado com essa palavrinha, tá? Somente, tão somente. Geralmente, essas palavras assim de efeito, elas anulam a questão, ok? Então, o enunciado C também está errado. Somente, de novo, no enunciado B. Já anulou, tá? Somente com prescrição do enfermeiro e do médico? Não. Você, técnico de enfermagem, você auxiliar, você pode aferir os dados da pessoa sem aval de enfermeiro ou do médico, tá? Você olhou para o paciente ali, viu alguma coisa, né, diferente ou anormal e você deve aferir. Ou também, se você não viu, você quer aferir, você está livre, você vai e afere, tá joia, pessoal? Então é isso aí, nessa questão de número 8, e nós temos como nosso gabarito o enunciado B. E vamos lá para a próxima. Questão de número 9 na tela para você. A oxigenoterapia fornece suplementação de oxigênio para prevenção ou alívio da hipóxia, né, que é falta de O2 nos tecidos ali. Nós temos a hipóxia e a hipoxemia. Para a assistência de enfermagem centrada no paciente, é correto afirmar que as alternativas em relação à oxigenoterapia, você vai responder os enunciados aí. Ok, você vai ver qual enunciado está correto, na verdade. Enunciado A, tá? Vamos lá. A oxigenoterapia é indicada quando a pressão de O2 é inferior a 60 miligramas de mercúrio ou a saturação de oxigênio, né, SpO2, é menor do que 90%. O que vocês acham aí? Enunciado B. A pressão parcial de oxigênio, PaO2, normal para adulto é de 20 a 30 milímetros de mercúrio. Enunciado C. O ar do ambiente possui uma concentração de oxigênio ou fração expirada de O2 de 100%. É isso mesmo? O ar ambiente ele é tão concentrado desse jeito? Estranho, né? Enunciado D. Secreções obstruem a via aérea e diminuem a quantidade de gás carbônico disponível para a troca gasosa. É isso mesmo? Diminui a quantidade de gás carbônico? Não é oxigênio, não? Então, pessoal, nessa questão de número 9, se você souber, você já pode ir marcando aí o enunciado correto, tá? Vamos eliminar. Olha, primeiro, enunciado D está errado por quê? Quando as secreções elas podem de fato obstruir as vias aéreas, só que porém a quantidade de oxigênio ela fica indisponível para a troca gasosa, não é gás carbônico, tá? Gás carbônico é aquele gás que deve ser expelido ali pela troca gasosa, tá joia? Pela hematose. Então o enunciado D está errado, porque falta O2. Enunciado C.
O ar ambiente possui uma concentração de O2, oxigênio, ou fração inspirada de 100%? Não, não é 100%, tá? Esse ar que nós respiramos aí, ele tem uma fração, uma concentração de em torno de 21%, beleza, pessoal? 100% está muito concentrado, então o ar ambiente não fornece essa concentração toda. Enunciado C, totalmente errado. Enunciado B, a pressão parcial de O2 normal para um adulto é de 20 a 30 milímetros de Hg? Não, tá joia? Então, enunciado B está errado porque 20 a 30 milímetros de Hg já está muito baixo, beleza? Está muito baixo ali, ok? Então, não pode ser inferior a 60, pessoal, essa pressão parcial de O2, ok? Enunciado B está totalmente errado. Então, nessa questão de número 9, o único enunciado que nos sobrou aí, como sendo coerente, é o A. Vamos lá para ele. A oxigenoterapia é indicada quando a pressão parcial de O2 é inferior a 60%? É isso mesmo, porque quando essa pressão parcial de O2 ela chega abaixo desse limite de 60, ela está no valor muito inferior, tá? Então não é 20, não é 30%, ok? Ou a saturação de oxigênio, né, SpO2, é menor do que 90, aí sim, já pode, sim, indica-se, né, o uso do O2 ali por catéter nasal. Já faz um uso do O2 por catéter nasal. Se precisar de um alto fluxo, aí sim o médico, o povo da enfermagem, os profissionais da enfermagem vai fazer a avaliação e vai estar fazendo a indicação. Beleza, pessoal? Então, questão de número 9 aí nós temos como nosso gabarito o enunciado A. Vamos lá para a próxima questão. Olha a questão de número 10 na tela para você. No manejo da oxigenoterapia, de fato, é necessário que o técnico de enfermagem domine alguns conceitos ligados a essa técnica. É isso mesmo. Você, como técnico de enfermagem, você não precisa de dominar tudo, não, tá? Você não precisa de saber tudo, ok? Mas o mínimo, o básico ali, você deve saber. E esse básico que vai te ajudar. Sobre esses conceitos, responda V para verdadeiro, né, ou F para falso. E assinala a alternativa que traz a sequência correta aí. Então nós temos as lacunas aí para a gente estar fazendo o preenchimento. Vamos lá na primeira lacuna. E você, a que estiver errado você vai colocar um F, e a que estiver certa você vai colocar um Vzinho de verdadeiro, ok? Primeira lacuna, a oxigenação é a entrada e saída de ar entre as unidades funcionais do pulmão, alvéolos e meio externo? Não, não é a oxigenação que é a entrada e saída de ar, é a ventilação, tá joia? Porque ventilação é quando o ar entra e sai. Esse simples ato de entrar e sair chama ventilação e não oxigenação. A oxigenação ela já está ali envolvida com a troca gasosa, ok? Então, com aquela troca mais externa ali nos alvéolos, até com a mais interna mesmo, lá bem no organismo, com as células, ok? A distribuição. Distribui o O2 e recolhe dióxido de carbono, que é o CO2. Então, essa primeira lacuna aí da oxigenação, você vai colocar um F, tá? Porque ela está totalmente errada. E se você já souber o gabarito, você já pode pausar o vídeo e ir marcando, beleza? Por si só, isso é muito bom também. Mas caso contrário, vamos prosseguir. Então, nós temos aí um primeiro F na primeira lacuna, ok? Vamos lá. A segunda lacuna, ventilação agora. Participação do oxigênio molecular no processo de obtenção de oxigênio. Este conceito se relaciona, dentre outros fatores, com a saturação de oxigênio. Olha, pessoal, vocês viram que eles inverteram, tá? Sabe essa primeira lacuna? A primeira lacuna seria ventilação e não oxigenação. E essa segunda lacuna seria a oxigenação, porque é a participação do oxigênio molecular. É aquela coisa mais íntima ali, é aquela hematose, é aquela troca gasosa diretamente célula com célula, ok? Ou seja, oferta-se o O2 e retira dióxido de carbono. Então a segunda lacuna aí também você pode colocar como um Vzinho, um F, né, desculpa, um F de falso, tá joia? Então nós temos dois F aí. E a saturação de oxigênio? Essa terceira lacuna. Saturação de oxigênio, SaTO2, porcentagem de hemoglobina que está ligada nas moléculas de O2. Nós sabemos que a hemoglobina, né, essa parte sanguínea, a hemoglobina ela faz parte aí do sistema hematopoético, tá? Do sangue, sistema sanguíneo. Então, é justamente essa hemoglobina ali, que tem a constituição de ferro, que carrega as moléculas de O2. Então, quando esse indivíduo ali, ele tem alguma anemia, uma anemia severa, grave,
ele pode desenvolver também uma baixa oxigenação, uma falta de ar, tá joia? Então, de fato, a hemoglobina ela está ligada, totalmente ligada à saturação de oxigênio desse indivíduo, ok? Porque é ela que carrega a molécula de O2, beleza? Então, nessa terceira lacuna aí, você pode colocar um Vzinho, porque ela está verdadeira. Vamos para a última lacuna, para a quarta lacuna, ok? Fração inspirada de O2, que é FiO2, porcentagem de oxigênio no ar inspirado. É isso mesmo, é aquela quantidade inspirada de O2 que esse indivíduo está conseguindo executar, beleza? E isso aí, esse dado, ele é apresentado ali através, né, do monitor, através de um equipamento, ok? Próprio para isso, beleza, pessoal? Mas é isso mesmo, basicamente é isso, porque essa fração inspirada, o próprio nome diz, FI, que é F de fração, e I de inspiração. Inspiração de quê? O2, porcentagem de oxigênio no ar inspirado, ok? Então, e essa fração de O2, ela pode ser concentrada, mais concentrada ou menos concentrada. Então, essa quarta lacuna também, ela está verdadeira, você pode colocar um Vzinho aí. Então, ficou a sequência dessa forma aqui, olha, FFVV. Qual é o enunciado que tem essa sequência? Olha, o enunciado A está errado, o enunciado B está errado e o enunciado D. Porque na questão de número 10 nós temos como a opção correta o enunciado C. FFVV, que ficou a sequência correta. E vamos lá para a próxima questão. Questão de número 11 na tela aí para você. A técnica recomendada para o cateterismo vesical urinário intermitente. Então, esse é o cateterismo urinário intermitente, é o cateterismo de alívio, que é feito em domicílio para paciente independente para o autocuidado. Esse paciente consegue fazer ali boa parte do seu cuidado, tá? O autocuidado. E as alternativas, né? Que tipo de cateterismo é esse? É aquela técnica séptica, asséptica, cirúrgica ou limpa. E se você souber o gabarito, o enunciado correto, aí você já pode estar marcando, beleza, pessoal? Olha, vamos eliminar então. Enunciado A está errado porque essa técnica desse cateterismo intermitente domiciliar, ele não é séptico, ok? Então, enunciado A errado. Enunciado B também, ele está errado porque a técnica não é asséptica, tá? Desse cateterismo vesical intermitente domiciliar. E o enunciado C também está errado, porque a técnica não é cirúrgica, ok? Ele não é domiciliar? Para que uma técnica cirúrgica? Então, o enunciado C também totalmente errado. Olha, o único enunciado que nos sobrou aí, como sendo coerente, é o D, por incrível que pareça. Ah, mas Marcos, é um cateterismo, ele tem que ser estéreo. Não, nesse caso desse cateterismo vesical urinário intermitente domiciliar, a técnica é limpa, beleza? Existe a técnica estérea? Sim, mas se tivesse a opção técnica estérea, que essa questão ela seria eliminada, porque nesse enunciado, que nessa questão, não caberia as duas, ok? Ou é limpa ou é estérea. Então, é isso aí, pessoal. Questão de número 11, gabarito, a letra D. E vamos lá para o comentário dessa questão que você vai entender melhor. Comentário da questão 11, né, da questão anterior, como prometido. Olha, as técnicas de cateterismo vesical intermitente, né, aquele cateterismo domiciliar, podem variar de acordo com o julgamento clínico, com a disponibilidade de recursos, tá? Ou seja, se o sistema de saúde local ali, ele dispõe de recursos, sempre levando em consideração a indicação individualizada, ou seja, de cada indivíduo, de cada pessoa que tem as suas peculiaridades. Dentre as intervenções, quais intervenções são essas? Nós temos ali, nós estamos falando do cateterismo vesical intermitente domiciliar. Pertinentes destacam-se. Nós temos dois tipos de cateterismo intermitente, tá joia? Nós temos cateterismo intermitente estéreo, né? Toda a técnica estéreo, e nós temos, por incrível que pareça, o realizado por meio de um catéter único estéreo manipulado com técnica estéreo, beleza? Esse cateterismo intermitente estéreo, toda a técnica é estéreo e o catéter também é. Agora, nós temos também o cateterismo intermitente limpo, a qual ele não é estéreo, beleza? Ah, mas esse paciente vai adquirir uma infecção? Pode acontecer também, né, gente? Pode acontecer, é meio polêmico, né? E esse cateterismo aqui limpo, ele é realizado por meio de técnica e material não estéreis, viu? Então quer dizer que existe um cateterismo de alívio ali domiciliar, que é o intermitente, tá? Quando se falar
Cateterismo de alívio, vem na sua cabeça, intermitente, ok? Quando falar cateterismo de demora, é aquela sonda que fica, aquela amarelada ali, parecendo uma goma de soro, entendeu? Agora, esse aqui existe, esse cateterismo intermitente, tanto ele estéreo como não estéreo, somente limpo, tá joia? O tipo e características do catéter utilizado, nós temos ali os hidrofílicos, impregnado com antibióticos, ok? Geral, esse impregnado com antibiótico é esse cateterismo intermitente limpo aqui, olha. Porque como ele não é estéreo, então impregnaram ele com antibiótico, ok? Que também pode não ser muita coisa, beleza, pessoal? Mas utiliza-se normalmente o indivíduo aí em casa, treina-se ali os familiares, até mesmo o paciente também, quando ele consegue se auto-manipular. Ok? Então é isso aí. Agora nós vamos para a próxima questão, de número 12. Questão de número 12 na tela. Sobre a verificação da PA, que é a pressão arterial em adultos e idosos, marque V para as afirmativas verdadeiras e o F você vai usar quando ela for falsa, tá? Olha, vamos lá para as lacunas. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4... Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4... 5 lacunas, tá? Você vai preencher aí com F ou V, dependendo da situação. Primeira lacuna. O paciente não deve estar com a bexiga cheia durante a verificação da pressão arterial, né? Que estamos falando. É isso mesmo, pessoal, tá? Toda vez, antes de você aferir a pressão arterial desse paciente, você deve perguntar para ele se ele está com a bexiga cheia, porque isso pode fazer com que a pressão arterial venha a dar um valor ali um pouco alterado. Tá joia? Então a primeira lacuna aí com Vzinho de verdadeira. Segunda lacuna, a pressão diastólica, né? Que ela é a última, a mínima, é verificada no momento do aparecimento do primeiro som Korotchkov? Não. Tá? Se você souber aí, você já pode ir marcando por si só. Então, ou caso contrário, vamos responder. A pressão diastólica, pessoal, ela é no abafamento do quinto som de Korotchkov, não do primeiro, tá? Esse primeiro som aqui de Korotchkov é a sistólica, tá joia? Que ela é a máxima, é o primeiro som ali, pum. Primeiro som, pum, forte, firme, é sistólica, tá? Olha aí, olha. Pressão diastólica é verificada no momento do aparecimento do primeiro som, não. O aparecimento do primeiro som é sistólica e o fechamento ali, o último som de Korotchkov, né, que é o 5, propriamente dito, é a diastólica. Então, essa segunda lacuna aí você pode colocar um F, porque ela está falsa, tá? Vamos para a terceira lacuna aí. O paciente não deve ter, nos últimos 30 minutos, praticado exercício físico ali antes de aferir a pressão, nem deve ter ingerido café, bebidas alcoólicas ou alimentos em excesso ou até mesmo fumado. É isso mesmo, porque todas essas práticas aí, olha, elas vão fazer com que a pressão arterial dê um valor alterado, beleza? Então essa terceira lacuna também, você pode colocar um Vzinho que está correta, verdadeira. Vamos para a quarta lacuna. A pressão sistólica, né? A sistólica é a primeira, aquele primeiro som ali, quando você estupa, aquele primeiro, pum, aquela primeira pancada, essa é a sistólica, tá? Quando você está fazendo a deflação ali, ok? Na verificação da PA. Olha, é verificado no momento do desaparecimento do som de Korotchkov? Não. Vocês viram que eles inverteram aqui a segunda lacuna com a quarta lacuna? Tá? O som que é verificado no desaparecimento de Korotchkov, né, do Korotchkov, é justamente a diastólica, a mínima, tá? Aquele último som ali. Beleza, pessoal? Porque o primeiro som, você identifica ele como sistólica, tá? Primeiro som de Korotchkov. Beleza? Então, essa quarta lacuna aí, ela também está falsa. Você pode colocar um F, beleza? Vamos para a última lacuna. É importante descansar por no mínimo 5 minutos em ambiente calmo e de temperatura agradável antes de verificar a PA. É isso mesmo, tá? Você deve deixar esse paciente em repouso, tranquilo ali, sem estresse, para que esse valor da pressão arterial não venha a dar alterado, ok? Então, a última lacuna também é verdadeira, você vai colocar um Vzinho. Então, ficou essa sequência aqui, olha. V, F, V, F, V. A qual, questão de número 12, o gabarito correto se encontra aí no enunciado C. É isso aí, vamos lá para a próxima questão.
13ª questão. As técnicas de higienização das mãos podem variar, dependendo do objetivo a qual se destinam. Referente ao assunto, né? Qual o assunto? Higienização das mãos. Assinale a alternativa correta. E nós temos as alternativas logo abaixo, tá? Enunciado A. A utilização de gel alcoólico pode substituir a higienização das mãos? Até aqui, beleza. Com água e sabão, quando as mãos estiverem visivelmente sujas? E aí, o que vocês acham no enunciado A? Vamos para o enunciado B. Antes de iniciar qualquer uma técnica, é necessário retirar joias, né, como anéis, pulseiras, relógio, etc. O que vocês acham? Antes de higienizar a mão, deve retirar os adornos? No enunciado B. Vamos para o enunciado C. Depois de higienizar as mãos com preparação alcoólica, né, o álcool 70, o mais indicado, é necessário secá-las com papel toalha de boa qualidade? É isso mesmo? Você utilizando o álcool precisa de secar a mão? E enunciado D. É recomendado higienizar as mãos com água e sabão imediatamente antes ou depois de usar a preparação alcoólica? É isso mesmo, gente? Eu estou usando álcool. Eu preciso passar álcool na mão, lavar as mãos ou vice-versa? Se eu lavar a mão, passo álcool? É isso, no enunciado B. Vamos fazer a eliminação, tá? E para a questão de fixação também. Se você souber o enunciado correto, você já pode marcar. Começando de baixo para cima, enunciado D. Recomenda-se higienizar as mãos com água e sabão sabão imediatamente antes ou depois de usar uma preparação alcoólica. Olha, se a mão não estiver visivelmente suja, você pode utilizar ali a preparação alcoólica, sua mão vai ficar limpa, tá, joia? Ou um ou outro. Se você preferir lavar, você pode lavar. Ah, mas não está visivelmente suja? Utiliza ali a preparação alcoólica, o álcool 70, e está de grande, de grande valia isso, tá? Então o enunciado D está errado, ou um ou outro. Enunciado C. Depois de higienizar as mãos com preparação alcoólica, o álcool 70, é necessário secá-la? Não, você não deve secar, porque é justamente esse processo de autossecagem, quando você utiliza o álcool 70, que faz com que as bactérias ali que está na sua mão venham acontecer a morte da mesma, tá? Então isso, é dessa forma que funciona. Você utiliza o álcool 70, deixa úmido ali, né? Fez a técnica correta, ali, a sequência correta, sua mão ela vai ficar úmida, você deixa secar por si só, porque é esse processo que acaba com as bactérias, beleza? Então o enunciado C aí está errado, não se utiliza papel toalha em álcool 70. Enunciado B. Antes de iniciar qualquer técnica de lavagem das mãos ali, é necessário retirar os adornos, anéis, pulseiras, relógio. É isso mesmo, pessoal. Esse enunciado B está corretinho, tá? Antes de fazer a higienização das mãos, independente da técnica, você deve retirar todos os adornos, tá? E enunciado A. A utilização do gel alcoólico pode substituir a higienização das mãos com água e sabão? Pode, só que, porém, se estiverem visivelmente sujas, não se utiliza o álcool 70. Aí você deve lavar a sua mão, tá? Agora, quando a mão ali, né, quando a palma da sua mão não estiver visivelmente suja, você pode utilizar o álcool 70. Então, o enunciado A, ele está errado também. Questão de número 13, o nosso gabarito correto se encontra na opção B. E vamos lá para a próxima questão. Questão de número 14 aí na tela, sobre sondagem, tá? Julgue as alternativas abaixo quanto ao cateterismo vesical, que consiste na introdução de um catéter externo na bexiga através da uretra, né, seja do homem ou da mulher, com técnica asséptica, com a finalidade de drenar a urina. Então nós temos aí o primeiro item. Os tipos de cateterismo podem ser de alívio de demora? Ok. Esse primeiro item aí, ele está correto, tá? Então, certinho. Segundo item. Os objetivos da irrigação vesical são... Quais objetivos que tem essa irrigação? Manter a permeabilidade da sonda, ou seja, manter essa sonda desobstruída. Essa sonda vesical desobstruída é a instalação de soluto para tratamento. É isso mesmo, pode introduzir um medicamento ali na bexiga desse paciente através da sonda vesical, tá joia, pessoal? Então é isso mesmo, para manter a permeabilidade, manter a sonda correndo corretamente, drenando da urina, e também para administrar alguma solução para tratamento, uma lavagem ali da bexiga, ok? Então
Esse segundo item também ele está corretinho. Vamos para o terceiro item. O procedimento de sondagem vesical deve ser realizado exclusivamente pelo profissional técnico de enfermagem? No passado poderia, tá? No passado, o técnico de enfermagem ele poderia realizar a sondagem do paciente, só que hoje não pode mais. Hoje já é uma atribuição do profissional enfermeiro, tá? Então, esse terceiro item aí, ele está errado. Vamos para o quarto item. A fixação da sonda vesical de demora deve ser somente na face interna da coxa em ambos os sexos, ou seja no homem ou seja na mulher, a sonda ela deve ser fixada ali na face interna da coxa? Não, não deve, tá? Por quê, pessoal? Vou te falar para você por quê. Na mulher, pode até ficar na face interna da coxa. Agora, no homem, tá? Por causa da descida, da diurese e tudo mais, ela deve ficar ali posicionada, fixada na região do púbis do homem, tá? Então, pode pegar um micropore e passar ali, na região do púbis, e conectar essa sonda ali e colocar um outro micropore por cima, tá? Já é só para ela não ser tracionada, beleza? Você fixa da melhor forma possível. Se esse paciente ele for idoso ali, nunca utilizar, tá? Nunca utilize esparadrapo, porque senão você pode rasgar a pele desse paciente. Ok? Então nós temos aí os itens corretos, somente 1 e 2. Para essa questão de número 14 aí, pessoal, né? O enunciado correto se encontra na opção da letra D. É isso aí, vamos lá para a próxima questão. Questão de número 15 aí para técnicos de enfermagem, né, que verificou os sinais vitais do paciente MVC de 65 anos, sexo masculino, internado por pancreatite, e obteve os seguintes resultados ali nos sinais vitais, nos dados desse paciente. A pressão arterial, né, 160 por 120, um pulso de 50, a pulsação de 50 batimentos por minuto, a temperatura 38,5 graus e a respiração está de 36. Então aí você pode ir marcando, né? A PA elevada, né? A pulsação está abaixo do normal, ok? E a pulsação abaixo do normal, a temperatura axilar está acima do normal também, ou seja, esse paciente está com febre. E a respiração também ela está muito elevada, né? Esse paciente está taquipneico. Considerando os parâmetros e os sinais vitais do paciente, desse adulto, né, marque a alternativa que corresponde, respectivamente, à nomenclatura científica dos resultados. É isso mesmo. Por que colocou aqui paciente adulto? Porque em uma criança, pessoal, esse dado respiratório aqui pode se enquadrar na normalidade, se enquadra na normalidade dependendo da idade, tá? Então, no adulto, modifica de uma criança para um adulto. Ok? Então vamos lá para os enunciados e vamos marcar a opção correta. Hipertenso? É isso mesmo, enunciado A. Ele está com hipertensão, né? O valor de hipertensão. E a pulso, ele está taquicárdico? Não. Ele está bradicárdico. Então o enunciado A já não é o nosso gabarito. Ok, pessoal? Vamos lá. Enunciado B. Se você souber, já pode ir marcando. Hipertenso? De fato, esse paciente ele está com a hipertensão, tá? Bradicárdico? Isso mesmo. Ele está com baixa nos movimentos cardíacos. Hipertérmico? É isso mesmo. Hipertermia é febre, tá? E taquipneico? Também. Ele está com um movimento respiratório bem acima do normal, tá? Vamos deixar esse enunciado bem em stand-by aqui, porque ele está bem legalzinho, né? Enunciado C. Hipotenso? Não, ele não está hipotenso, ele está hipertenso, com valor de hipertensão, 120 por pressão de 160 por 120 milímetros de mercúrio, né? Então, bradicárdico ele até está. Normotérmico? Não, ele não está com normotermia, ele está com febre, né? E bradipneico? Não, ele está taquipneico. Então, esse enunciado C também está errado. Enunciado D, hipertenso? Sim, hipertenso. Normocárdico? Não, bradicárdico, tá? Então, o enunciado D já está errado. Hipertérmico ele está e taquipneico. Olha, esse enunciado D está errado. O enunciado C também está totalmente errado. E o enunciado A. Então, o que nos sobrou foi aquela que nós deixamos em stand-by, que foi o enunciado B. Por quê? Esse paciente ele está com a pressão de 160 por 120, então ele está com valor de hipertensão, o enunciado B. Bradicárdico, nós sabemos que o valor ali cardíaco, né, do batimento cardíaco é de 60 a 100, se ele está com 50, está abaixo do normal, né, pessoal? Então ele está com a bradicardia, como está descrito aqui.
Hipertérmico, né? Hiper elevado, né? O que? A temperatura axilar, que está 38,5. É isso mesmo, esse paciente está com uma hipertermia, está com febre. E taquipneico, por quê? A respiração, os movimentos respiratórios desse paciente está 36 por minuto, tá? Questão de número 5, gabarito, letra B. E vamos lá para a próxima questão. Questão de número 16 na tela. Então você vai assinalar o item correto, né? Que aborda os 5 momentos para higiene das mãos. Então, quando o profissional ali, ele deve higienizar as mãos. Então, abaixo aí nós temos as situações aí, tá? E você vai ver qual é a mais coerente e vai assinalar. Preste atenção que essa é uma questão inteligente. Então, essa é fácil do indivíduo cair nela, tá? Então, você deve prestar muita atenção. Analise cada vírgula primeiro, tá? Analise a primeira frase, tem uma vírgula, segunda frase, terceira e assim vai, ok? Porque essa questão é muito fácil de cair. Vamos para o enunciado A. Vai dar a impressão que todos aqui estão certos, tá? Mas não, tem erro aqui no meio. Quando deve-se realizar a higiene das mãos? Enunciado A. Antes de tocar o paciente? Sim. Antes de tocar o paciente, você deve higienizar a mão. Antes de realizar procedimentos limpos e assépticos? Também. Na segunda vírgula, a segunda frase está correta. Terceira frase. Após o risco de exposição a fluidos corporais? Também, né? Você entrou em contato ali com o fluido desse paciente, você deve se lavar, tá joia? Você deve proceder à higienização. Após tocar o paciente contaminado, é isso mesmo? Após tocar o paciente contaminado, e se o paciente não tiver contaminado, você lava a mão ou não? Você higieniza as mãos ou não? Então, fica essa dica aí, tá? Já pegou a charada, né? Vamos lá, vamos prosseguir. Após tocar superfícies próximas ao paciente, também. Quando você toca uma superfície ali próxima do paciente, você deve higienizar sua mão também, ok? Mas esse enunciado A, ele está errado. Por quê? Após tocar o paciente contaminado e não contaminado, você deve lavar a mão, ok? Então, essa quarta frase, deixa eu ver, 1, 2, 3, quarta frase anulou o enunciado A, tá? Porque você lava a mão após tocar um paciente contaminado e não contaminado e pronto, acabou. Enunciado A, errado. Enunciado B. Antes de tocar o paciente, você deve lavar a mão? Isso mesmo. Antes de realizar procedimento contaminado, potencialmente contaminado? Olha, o procedimento ele já é contaminado e potencialmente contaminado. Então você vai lavar a sua mão ali depois, né? Porque aquele negócio ali já está sujo, já está contaminado, tá joia? Então, esse enunciado B aí já deu para você pegar a charada também, ele está errado. Após o risco de exposição a fluidos corporais? Também. Após o risco e após a exposição a fluidos corporais. Após tocar o paciente e após tocar superfícies? Ok, final tá legal. Só que, porém, o meio desse enunciado aí acabou anulando mesmo, tá? Então, o enunciado B também está errado. Enunciado C. Higiene das mãos. Antes de tocar o paciente? Beleza. Antes de realizar procedimento limpo e asséptico? Ok. Antes do risco de exposição a fluidos corporais? Antes? Ou seja, você não teve, né? O risco não aconteceu ainda. A partir do momento que acontece, ou seja, você teve contato, então você lava. É tipo assim, você você já está com a mão limpa, tá? Você já está com a mão higienizada. Não precisa de você lavar, tá joia? A menos que você queira, ok? Mas já deu para você ver o grau de malícia dessa questão de número 16, né? E após tocar o paciente, ok. Após tocar superfícies próximas ao paciente também, beleza? Mas agora, antes do risco de exposição a fluidos corporais, não, você não teve exposição, você vai limpar o quê? Você vai se lavar do quê? Né? Enunciado C também está errado, pessoal. Então, na questão de número 16 aí, nos sobrou o enunciado D. Por quê? Você deve lavar a mão, você deve fazer a higiene das mãos antes de tocar o paciente, beleza? Antes de realizar procedimento limpo e asséptico, beleza? Após o risco de exposição a fluidos corporais, também. E após tocar o paciente e após tocar superfícies próximas ao paciente. Beleza, pessoal? Então, é dessa forma que funciona. Tá vendo que esse enunciado C aqui,
Ele foi anulado por causa de pouquinha coisa, né? Antes do risco, tá joia? Então, assim, e aqui nós temos no enunciado de após risco, tá joia? Então, você manipulou o paciente, você correu risco ali de exposição, ou até mesmo foi exposto. Agora, antes do risco não tem como, você não foi exposto ainda. Então, questão de número 16, enunciado D é o nosso gabarito. Vamos lá para a próxima questão. Questão de número na tela aí para você, muito interessante o tema dessa questão, tá? Preste muita atenção aí. Olha, a educação em saúde no contexto do serviço de saúde pública tem papel primordial na promoção do autocuidado. É isso mesmo, a educação em saúde ela é muito importante para a sociedade, para os profissionais também, tá? No estabelecimento de escolhas saudáveis, é isso mesmo, porque a partir do momento que esse indivíduo ele tem lucidez, ele conhece o caminho correto que ele deve fazer em relação à sua saúde, porque ele recebeu uma educação, então vai haver ali um melhoramento na saúde de toda a população, na saúde do indivíduo, ok? Saudáveis e informados em saúde. Sobre esse assunto, qual o assunto? Educação em saúde. É correto afirmar, você vai marcar a opção correta. Aí nós temos aí as alternativas A, B, C e D. Em alguma dessas aí vai estar o nosso gabarito. Vamos lá. Enunciado A. Durante o processo de educação em saúde, o profissional de saúde deve dar ênfase a repetidas informações, garantindo que o usuário mude seu comportamento? Não. Não é dessa forma, né? Porque isso aí já é uma imposição. Quando você bate na tecla demais, você fica batendo muito na tecla, então você está impondo. Não é dessa forma a educação em saúde funciona, tá? O enunciado A já está errado, se você souber o gabarito, já pode ir marcando. Enunciado B. A educação em saúde deve estar pautada na lógica de transmissão do conhecimento do profissional para o usuário, somente isso? Ou seja, é somente o profissional que apita porque ele formou, ele conhece o usuário, não sabe de nada. Não, não é bem assim não, viu? Tem muitos usuários aí, pessoal, que eles são bem lúcidos ali em relação à sua saúde. E quando chegam ali na unidade de saúde, que o profissional de saúde não conhece, ele não conhece, né, o prognóstico desse indivíduo, então eles vão se apoiar ali no relato do paciente, tá? Então, assim, a transmissão do paciente para o profissional também ela é válida, ok? Não é somente do profissional para o paciente, não. Enunciado B aí está totalmente errado, porque isso aí é um monólogo e não um diálogo entre profissional e usuário, tá? Enunciado B errado. Enunciado C. Metodologia problematizadora parte do princípio de que o processo educativo está centrado em alguém que sabe e ensina alguém que não sabe. Não, não é dessa forma, tá? Esse processo aí educativo, né, de educação em saúde, não é isso aí. Ou seja, a pessoa que sabe passa para quem não sabe, pronto, acabou. Não, é um diálogo, é uma roda de conversa ali, é uma interação, é algo sadio, tá joia? Não é nada sobre imposição, não existe isso, tá? Não é igual o Oswaldo Cruz lá no início do século XIX, né, do século XX, na verdade, do século passado, que chegavam e impunham porque eles detinham conhecimento, eles sabiam, né, a parte da imunização, então eles chegavam e falavam, não, vamos entrar na casa, vamos sair vacinando o povo, queimando os colchão. Não é dessa forma, né? Não é com essa imposição aí, não. É um diálogo, é algo macio, beleza? Enunciado C também está errado, ok? Enunciado D. Em relação à educação em saúde, tá? Deve-se considerar as demandas de conhecimento manifestada pela população. Aí, viu? Olha, em relação à educação em saúde, aquilo que a sociedade, aquilo que a população sabe também, deve-se dar crédito, leva-se em consideração, abordando o conteúdo em uma perspectiva dialógica e horizontal, tá? Por que horizontal? Porque você pega ali tanto a parte dos profissionais da área da saúde, como a parte do usuário, ali, da população de uma forma geral, do indivíduo, da família, da sociedade. Beleza, pessoal? E existe o diálogo, não é um monólogo. Ou seja, se eu sei, só eu que falo? Não, isso é um monólogo. O diálogo é a interação de duas pessoas ou mais. E é também horizontal, olhando no horizonte ali, tá? E que consiste nos diferentes saberes e culturas. Deve-se levar em consideração, né, os diferentes saberes e as culturas também em relação à educação e saúde. Por quê? Você vai trabalhar com uma população indígena ali.
dependendo do que você falar e o que você fizer com esse povo aí, acabou. Você não vai conseguir muita coisa. Então tem essas expertises aí, né? Que deve se levar em consideração ao praticar educação em saúde, tá? Então, questão aí de número 17, nós temos como nosso gabarito o enunciado D. E vamos lá para a questão de número 18. Questão de número 18 na tela. A higiene é um conceito fundamental, né, de fundamental importância para a manutenção da saúde do ser humano. É isso mesmo. A higiene é muito importante aqui para a nossa vida. E se reveste de mais gravidade ainda quando se trata de higiene na unidade de saúde. É isso mesmo, porque a unidade de saúde ela é muito contaminada. Então, quando se trata ali da manutenção, da importância da higiene nesse local, a gravidade ainda, se não tiver uma higiene correta, essa gravidade ela aumenta de forma exponencial. Dados sobre infecção hospitalar no Brasil são alarmantes, é isso mesmo. Em relação ao assunto, analise os itens abaixo. Aí que nós temos práticas e condutas em ambiente hospitalar. Então você vai analisar quais são as práticas corretas aí no ambiente hospitalar, no ambiente de unidade de saúde, quais são as práticas erradas que não se devem cometer. No item 1, utilizar celulares por profissionais de saúde em meio a procedimentos com o paciente, ou seja, você está fazendo um procedimento ali com o paciente, você está com a mão no celular, isso é correto? Isso é totalmente errado, né? Isso é uma falta de higiene tremenda, meu Deus do céu. Então o item 1 aí, olha, você pode marcar como ele estando errado, tá? O item 1 está errado. Totalmente errado, fora de cogitação. O item 2, utilizar jalecos e outras vestimentas por profissionais de saúde fora do ambiente de trabalho. É outra coisa muito porca também. É muito sujo, tanto comer com jaleco, tanto né, se alimentar com jaleco. Tem gente que vai para a cozinha, para o ambiente, né, de alimentação ali dos profissionais de saúde, utilizando jaleco, utilizando capote. É uma coisa absurda, né, gente? O item 2 também está errado, ok? Você pode marcar aí como errado. Então nós temos dois itens aqui que não se deve cometer. Vamos para o terceiro item: higienização de mãos a cada procedimento, utilizando água corrente, sabão e álcool, né? O álcool, utiliza-se o álcool quando a sujidade ela não está visível. E outros higienizantes, é isso mesmo. Existem outros higienizantes aí que são seguros também. Então, esse terceiro item ele está correto, tá? Até agora é o único item aí, é plausível, né, gente? Ele está correto. Agora vamos para o item 4 aí, olha. O contato com o paciente infectado sem equipamentos de proteção individual. Totalmente errado, né? Totalmente errado. O item 4 também, o quarto, né? Está errado, beleza? Então, nós temos aí o 1, o 2 e o quarto. Esses três itens aí, 1, 2 e 4, estão errados. Somente o item 3 está legal, está bonito, de acordo com o que manda ali o figurino, né? Então, analisados os itens, quantos são considerados inadequados para a manutenção de um ambiente hospitalar saudável, né? Quantos itens aí estão inadequados, estão errados aí? Nós vimos que o 1 está errado, o 2 e o 4. Então nós temos 3 itens que não se deve praticar, tá joia? Então nos enunciados aqui A, B, C ou D, você vai estar fazendo a marcação, tá joia? Olha, então, o gabarito dessa questão é o enunciado A, tá? Porque 3 itens aí estão errados e não se deve fazer em um ambiente hospitalar, tá joia? Então, o item B, o enunciado B, C e D estão errados. Questão de número 18, gabarito, letra A. Vamos lá para a próxima questão. Então é isso aí, pessoal. Nós chegamos aqui ao final do 13º simulado Rede Sara para técnicos de enfermagem, questões esquematizadas, ok? E é isso aí, olha, você que chegou aqui no 13º simulado, pegando desde o primeiro simulado, parabéns para você, tá? Você gradativamente, dia após dia, você vai criando uma certa base, e você vai poder levar para a sua prova lá da Rede Sara, para técnicos de enfermagem, tá joia? Por quê?
Já estamos em cima da hora, né? Não tem como você ficar adentrando demais na teoria e não responder questões. A melhor forma para você otimizar é essa aqui. Responda questões da Rede Sara para técnicos de enfermagem, aqui do Enfermagem Simplificada, tá joia? E se você está gostando desse conteúdo, inscreva-se no meu canal, ative as notificações, pois só assim você será avisado quando eu lançar o 14º, 15º, 45º simulado, enfim, porque a partir de semana que vem eu vou ter mais tempo, vou estar mais tranquilo e vai ser simulado atrás de simulado. E você que se prepare aí, você que segure, tá? Você que segure, semana que vem que eu vou lançar bastante simulado. Então, que Deus abençoe. Até mais, pessoal. Jesus continue abençoando a sua caminhada e você já é mais do que vencedor. Até a próxima.